Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria estar de volta aqui ao Berseba, né? Eu falei para o pastor Delvanir que eu sou membro do Berseba ainda. Estou fazendo a obra de Deus lá em Planaltina, mas o nosso coração está aqui no Berseba. Hoje eu estou aí com a unção dobrada, né? Minha esposa está aí, os filhos, uma benção. Louvar a Deus também pelos nossos irmãos que foi apresentado aqui com muito carinho, né? Nosso irmão Maurílio e nossa irmã Marciane, não é isso? Se você puder ficar sobre os vossos pés para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus, eu costumo dizer que eu só dou uma palavrinha porque crente não fala palavrão. E se for da permissão aí dos nossos pastores, eu queria deixar um tempinho para ou minha esposa ou minha filha louvar um hino, pode ser? Hoje Deus falou comigo num carro que eu vi, através de um hino, a nossa irmã do testemunho falou também comigo, aí eu falei, eu tenho que pregar sobre isso mesmo. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, mas quem escreveu foi Lucas. O Evangelho é de Jesus Cristo. Nossa pastora Marlene falou que o nosso pastor Orlando está de viagem, né? Mas mandou a paz, um abraço. Homem que trabalha, né? Está sempre aí viajando, é uma benção. Lucas, capítulo de número 15, esse capítulo ele vai falar da parábola dos perdidos. Eu não vou ler as 3 parábolas, mas eu quero ficar com a última, mas na mensagem eu vou estar falando aí das 2 primeiras, que é da ovelha, Lucas, capítulo de número 15, né, que é isso que eu falei. Eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois eu vou lá para o 11, e vou fazer toda essa leitura. Ela é extensa, mas fica bom para a gente entender. Eu costumo dizer quando eu venho aqui, né? Gosto de pregar aquela mensagem expositiva, que resume em 3 verbos: o verbo ler, o verbo explicar, e aí depois a gente aplica. Então, vamos lá. Eu vou ler ali, que ali está melhor. Eu trouxe uma Bíblia hoje gigante aqui também, porque eu não uso óculos, mas aqui enxergo. Ó, todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Agora eu vou lá para o verso 11. Do verso 11, a gente vai fazer essa leitura aí dessa parábola do filho pródigo. Vamos fazer a leitura, então. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Traga o novilho gordo e matem-o. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, voltar para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, mata o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Aleluia. Podeis sentar dando glória, louvando ao nome do Senhor. Eu tomar uma aguinha. Obrigado. Um pequeno refrão do hino da harpa. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me da dia, sempre em eterno tom, ouvi sua voz, eu quero. E neste mesmo som. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus. E quando nós sentimos a presença de Deus, a gente dá glória, a gente dá aleluia, até chora, né, irmã Silvia? Testemunhos lindos que nós ouvimos aqui, e a gente fica maravilhado porque o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E esse Jesus continua salvando. Esse Jesus continua libertando, e Ele nos fez uma promessa, aleluia, que Ele vai voltar, e muito em breve nós estaremos com Ele para sempre, aleluia. Só que estão esperando a volta de Jesus. Se você tem um glória aí, manifesta aí, glória, aleluias, glória a Deus. Vamos ministrar então a palavra. Esse texto, queridos, está falando, ele começa dizendo que Jesus,
ele estava na casa de publicanos e de pecadores, comendo com eles. E aí apareceu lá os escribas e fariseus e ficou por lado de fora murmurando. E o texto ele inicia dizendo parábolas. E a gente coloca aqui como parábola dos perdidos. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica onde Deus, através dessas parábolas, nos traz verdades espirituais acerca do seu reino, verdades também morais. E Jesus, então, viu que os escribas e fariseus estavam por lá de fora murmurando, porque ele estava comendo com pecadores, pessoas de má fama, com publicano. Pastor, o que é um publicano? Era um judeu que trabalhava para o governo romano, cobrando imposto altíssimo, extorquindo o seu povo. Então, era um povo odiado. E quando os escribas e fariseus vê Jesus comendo, falam, não pode ser. Como é que esse Jesus aí senta para comer com pecadores, com publicano? Então, Jesus olha para os escribas e fariseus e fala, quero contar 3 historinhas para vocês. Vocês aceitam contar? Jesus falando para os escribas e fariseus. E aí Jesus começa a contar a primeira história, que eu não li, mas está aí no texto, a parábola da ovelha perdida. Então, Jesus propôs uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e aí, quando vai fazer a contabilidade, percebe que está faltando uma, não deixa as 99 no deserto, no campo, e vai atrás dessa ovelhinha que se perdeu. E quando acha ela, põe nos ombros, traz para casa, e chama os amigos, e dá uma festa, porque achou a ovelha perdida. Jesus conta essa história, primeira, conta a segunda, qual a mulher que tem 10 dracmas e perde uma, acende a luz da sua casa, faz uma faxina, procura diligentemente, e quando a encontra, chama as amigas, festeja, porque achou a moeda perdida. Aí ele termina contando a terceira parábola, que foi essa que nós lemos aqui, que é a do filho pródigo. Observe que no primeiro versículo do capítulo 15, 2, parece que a história ela ficou sem fim, porque a gente não sabe se os escribas e fariseus entraram para ficar com Jesus e os pecadores e publicanos, ouvindo os ensinamentos e comendo com eles, a gente não sabe. Parece que a história, ela não deixou isso. E também, no último versículo da parábola do filho pródigo, a gente também não sabe se o filho mais velho entrou para comemorar o festejo da volta do filho caçula que saiu e esbanjou os bens, a herança. Você percebe que o texto não nos informa isso. E por que o texto não nos informa isso? Porque estas parábolas têm tudo a ver com o pastor Paulo, tem tudo a ver com a igreja que está aqui nesta noite. Porque sou eu, é você que vai decidir hoje, se você entra para dentro da casa para adorar o Senhor Jesus, ou vai ficar para o lado de fora murmurando. Sou eu que vou decidir hoje, se eu entro para essa festa que o Pai deu,
para comemorar o retorno do filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, ou se volta para o campo, fica amargurado e não participa da festa. Mas hoje eu vim para adorar o Senhor Jesus. E se você veio nesta noite, aleluia, com o intuito de adorá-lo, de exaltá-lo, solta esse grito que está na sua garganta de glória e exalte ao Senhor Jesus. Jesus conta esta parábola para esses escribas e fariseus, e o texto ele vai nos mostrar que esta parábola do filho pródigo, ela é o fechamento para explicar tanto a primeira e a segunda. Então, o que nós podemos aprender aqui nesse texto? Primeiro, o que o texto nos mostra? O texto nos mostra, eu vou ficar aqui na parábola do filho pródigo, o texto nos mostra que esses dois filhos, o mais jovem, que saiu com a herança do pai, representa a ovelha perdida. E o filho maior, o mais velho que estava em casa, representa a dracma perdida. Todos os dois estavam perdidos. Um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro de casa. A parábola do filho pródigo é para explicar a primeira, da ovelha e da dracma. Então, vamos lá para a gente fechar aqui a mensagem. Eu já li o texto, expliquei o texto, agora a gente vai fazer aplicações e termina. Amém? Quantos estão entendendo aí? Amém. Parece culto de ensino hoje, né? Mas é culto evangelístico. Amém. É culto de lançar a rede. Aleluia. Não é? E Jesus está falando. Então, na parábola do filho pródigo, nós vamos ver essa narrativa que tem dois filhos. Um está perdido fora e o outro está perdido dentro de casa. O que estava perdido fora, o texto ele disse que o dinheiro dele acabou. E aí veio uma fome grande lá nesse país que ele estava, e aí ele conseguiu lá um emprego de cuidar dos porcos. Aí todo dia que ele estava lá trabalhando, botando comida para os porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si e disse assim, ó, tantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui desejando comer essas comidas que o porco come. Mas o texto diz que ninguém dava nada para ele. Então ele se arrepende e aí ele ensaia um discurso e resolve voltar para casa. Ele fala assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou dizer para o meu pai. Isso aqui é muito lindo nesse texto. Ele não diz, pequei, pai, contra o Senhor. Ele ensaia um discurso. Ele começa assim, ó, eu vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque quem desonra pai, desonra o céu. Quem desonra a família, está pecando primeiro no céu. E aquilo que foi falado aqui. E eu preciso pedir perdão primeiro ao céu, me alinhar com o céu, para que as coisas se materializem aqui na terra. Então ele ensaia o discurso dele, eu vou voltar para casa. E quando eu chegar lá, eu vou dizer para o meu pai, eu vou pedir perdão. Eu vou dizer para ele, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já vou terminar. Observe aqui, irmãos, essa parábola do filho pródigo, ela está explicando a primeira da ovelha e da dracma. Uma ovelha, a gente vamos colocar aqui para vocês entenderem, é um animal irracional. Mas um animal, ele sabe quando está perdido, mesmo sendo um animal, né?
Você solta um cachorrinho aí e ele se perde, ele fica aí para tudo quanto é lado, ele está perdido, esse cachorro. A ovelha, ela sabia que estava perdida. Já a dracma, a moeda, era um objeto sem vida. Tinha valor, mas ela não sabia que estava perdida e dentro de casa. Tudo isso representa o filho menor e o filho mais velho. Vamos lá. O filho mais jovem, então, ele resolve voltar, e ele volta. O pai nunca esqueceu o filho. E o texto mostra que o pai sempre ficava olhando na estrada se o filho um dia ia voltar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, é uma parábola, Deus está nos ensinando algo nesta noite. E o texto vai dizer que o pai que viu, quando o filho estava voltando, aleluia, e quando o pai viu, o pai correu ao seu encontro, o pai abraçou, o pai o beijou, aleluia, glória a Deus. E o texto vai dizer que o filho que ensaiou o seu discurso, ou a sua fala de pedir perdão, ele diz: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trate como um dos empregados, está bom demais. Mas o pai, ele diz: ei, trazei a melhor vestimenta, traz anel, traz um calçado, mate um novilho gordo, porque o meu filho que estava perdido, eu encontrei. O meu filho que estava morto, ele está vivo, aleluia, glórias. E aí, irmão, mata o novilho, o pai coloca anel no filho, coloca vestimenta nova, calçados, festa, música. O mais velho que estava no campo trabalhando, quando chega em casa, ele é filho, o mais velho é filho, mas ele não entra, chama um dos empregados e fala assim: ei, vem cá, o que está acontecendo aí? O seu irmão voltou, seu pai mandou matar um novilho gordo e a festa está boa demais, tem churrasco para todo mundo. Churrasco é bom, né, irmão? E aí o filho mais velho não quis entrar, ficou emburrado lá fora. O pai vai lá e conversa com ele: meu filho, é o seu irmão que voltou. Esse teu filho, ele nem reconheceu o irmão dele. E o pai insiste, mas o mais velho não quer entrar na festa, não quer participar da festa. E aqui eu fecho a mensagem dizendo: existem dois tipos de crentes dentro da igreja. Um que representa o filho caçula, que um dia resolveu pedir as contas ao pai e sair da igreja, mas ele reconhece que na casa do papai tem fartura de pão. Então ele se humilha, ele pede perdão, ele fala: eu vou voltar para casa, eu sei que lá eu vou ter a presença do meu pai, eu vou ter comida, eu vou ter aconchego, eu vou ter abraço. Esse é o filho mais jovem. Mas também tem um outro tipo de filho, que é o mais velho. Ele não perdoa, ele não consegue festejar, mas está perdido dentro da igreja. E eu termino aqui, queridos, com essa palavra. O filho mais novo, ele viu que o pai concedeu a ele aquilo que ele queria, a herança. Ele queria as coisas, mas ele viu que as coisas passam. Ele viu que o dinheiro, a prosperidade que quando ele saiu de casa, era coisa boa, só que isso acabou. Então, o que ele percebeu?
melhor do que as coisas é estar na casa do Pai, é sentir a presença do Pai, é receber o abraço do Pai. Quantos estão recebendo aí o abraço do papai? Aleluia! O melhor é estar na presença do Pai. Só que o filho que estava em casa estava perdido, ele queria as coisas. Só que o mais novo, ele teve essa experiência. As coisas são boas, mas passa. O melhor é a presença do Pai. Mas o mais velho, Pai, eu sempre estive com o Senhor. Nunca transgredi uma lei, o Senhor nunca me deu nada, queria as coisas. E eu termino aqui dizendo, eu estou pregando para uma igreja que não está correndo atrás de coisas terrenas, mas está buscando as coisas que são de cima. Porque as coisas terrenas um dia vai acabar. Mas se você fizer como esse filho mais jovem, aleluia, voltar para a casa do Pai, você vai ter abraço, você vai ter beijo. Quantos querem hoje, aleluia, voltar para a casa do Pai? Se tem alguém aí, é hoje. Deus está te chamando, porque Ele vai fazer uma festa, aleluia, para o teu regresso à sua casa. Amém? Deus abençoe. Foi até aqui que Deus me colocou aqui para ministrar, viu, irmã Célia? Se der esse tempinho, quero saber da minha esposa, da Paula, porque as duas são cantoras, e eu e Gabriel intercessor, né, Gabriel? Irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. A Flávia vai louvar? Eu não combinei nada com eles, mas eu sei que eles vêm preparados. Entramos em conduta aí. Estamos em conduta. Sabe o que